pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos. Mais uma semana em que nos reunimos, falando sobre uma bela obra, um livro bonito, belas mensagens. Você poderá conhecer tudo que já foi feito nos programas anteriores, tem muitas obras que vale a pena você revisitar, você conhecer, você descobrir. Nós estamos fazendo, neste período, o livro que se chama O Espírito da Verdade. Esta obra, ela é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e também de Valdo Vieira. Lembrando que os espíritos que escrevem através desses dois médiuns são espíritos diversos. Então nós temos o espírito Irmão X, que é o Humberto de Campos, temos Emmanuel, André Luiz, Militão Pacheco, temos vários espíritos que já enviaram as suas mensagens através desses médiuns. E nós estamos abordando esse livro pensando alguns capítulos. Não estamos fazendo a leitura integral do início ao fim, mas aqui para vocês verem, estamos pensando alguns capítulos que achamos interessantes. Então, se você quiser, adquira o livro, pegue um caderno, faça anotações, porque a gente sempre aprende boas coisas com as mensagens dos amigos do plano espiritual. E hoje estaremos entrando então no capítulo 95, que se chama Se Você Quiser. Olha só. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Olá, Solange! Olá, queridas irmãs! É sempre uma festa quando voltamos aqui ao nosso programa Alegria de Viver, sobretudo para tratarmos de reflexões, de pensamentos que nos enriquecem, que nos fazem melhores todos os dias, se nós colocarmos na ação diária os ensinamentos que esses espíritos, esse esforço da invisibilidade procura materializar em nós, como espíritos encarnados. Você deve, se quiser mais conteúdo, porque cada programa que fazemos é um capítulo pequeno do livro, você pode pegar todos os capítulos anteriores, todos os que nós já fizemos. Estamos tratando deste livro desde junho deste ano e com este já estamos fazendo o programa número 23, 24, por aí. Estamos muito perto do final, mas você tem várias outras oportunidades de aprendizado nos capítulos que nós não falamos. Vá em busca desta obra e veja quanta riqueza ela acrescenta ao nosso modo de ver o mundo, de ver as nossas realidades pessoais. Aqui, nós já estamos aqui. Nós já estamos aqui, olha, para você ter uma ideia, finalzinho. O finalzinho, nós já fizemos boa parte dele, estamos hoje falando do capítulo 95. São 104 capítulos este livro que nos apresentam referências a muitos assuntos. E hoje, Solange, como a Solange falou, nós teremos o capítulo 95 se referindo ao capítulo 25, item número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque cada capítulo deste livro está conectado aos assuntos que ele cita do Evangelho. Buscar e achareis. E o item 5 diz o quê? O item 5, ele está aqui, ele pega bem no início, ajuda-te e o céu te ajudará. Ele é um finalzinho desse trecho, desse subtítulo, vamos dizer assim, né? Aqui, o finalzinho do subtítulo. Então você vai ver que tem uma ligação bastante importante com a nossa reverência às forças espirituais, através de buscarmos que nós possamos ir atrás e com devotamento que nós nos empenhemos, porque sempre que formos honestos, sinceros e autênticos, o mundo espiritual estará sempre procurando nos ajudar em qualquer área da vida, não apenas na área religiosa, mas também na nossa atividade de caráter, vamos dizer, de caráter profissional, de caráter afetivo, de caráter familiar. Tudo isso vai fazer com que você que está nos acompanhando e acompanhando esta obra também perceba. O Evangelho, portanto, vai nos dar, no capítulo que fala da buscar e achareis, este lastro, este apoio. Eu vou trazer para vocês, só para vocês entenderem o que é esse item número 5, que fala assim: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis.
Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. E assim vai, tem mais todo o trecho, que é um trecho não muito grande, mas bonito. Então, é fazer a nossa parte, não é pedir. E Solange, dentro disso que você acabou de ler, nós vamos encontrar o quê? Você está pedindo dinheiro? Não. Você está pedindo fama? Não. Você está pedindo sucesso? Não. Você está pedindo bens materiais ou bens do espírito? Não. Geralmente, nossos pedidos, quando fazemos com esse impulso, sempre são coisas transitórias. Nós pedimos sucesso, riqueza, saúde, força, grandezas que muitas vezes não podem nos ser dadas. Porém, se você, como diz o Evangelho, bater a porta e pedir os bens verdadeiros, daqui um pouquinho, que você vai encontrar aquilo que se fala. Aqui embaixo. Isso. O Evangelho vai nos dizer sempre que você vai poder encontrar os bens se você realmente pedir os bens verdadeiros. Ele está dizendo no Evangelho de São Mateus, está aqui. Se vocês, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedirem. Verdadeiros bens. Quando você pede riqueza, você não está pedindo verdadeiros bens. Quando você pede sucesso, fama, você não está pedindo os bens verdadeiros. Os bens verdadeiros estão aqui, como a Solange acabou de ler. Peça a luz para clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Peça a força para resistir ao mal, e você a terá. Peça a assistência, a companhia de bons espíritos, e eles virão te acompanhar. Peça bons conselhos, e vocês verão que nunca serão recusados. Esses são os verdadeiros bens, Solange. Não fecha não, que aqui, olha, que eu acho que é interessante, porque esse trechinho que eu não li, o Evangelho continua, ele fala assim, ó, mas apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, vocês serão abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Ou seja, para a gente sempre se apresentar com a humildade, sem arrogância, ou seja, caso contrário, se a gente estiver pedindo algo com arrogância, com soberba, enfim, nós seremos abandonados à nossa própria sorte. É o que diz o Evangelho para a gente. Então, interessante. É a qualidade como você pede. Muitos pedem a Deus coisas no tom de quem exige, no tom de quem impõe. Mesmo que sejam conselhos, é preciso, além de saber pedir os verdadeiros bens, pedi-los com humildade, com uma submissão. Por exemplo, às vezes você está querendo ter saúde, mas como que se pede isto? Se a gente pensar bem, não pode ser, eu preciso que você me cure desse meu problema. Eu já fui na sua igreja, já rezei, você tem que responder para mim. Não, você deve se lembrar do seguinte, você deve se dirigir ao Criador como quem sabe o que está fazendo. Senhor, eu sei que talvez essa doença ela esteja no meu caminho por minha própria responsabilidade. Eu te peço força, eu te peço que você, se possível, como disse Jesus, não é? Se possível, afaste de mim esse cálice. Porém, se eu preciso dela para que eu me melhore, me dê força. Deixa ela comigo até que eu consiga aprender tudo que ela tem para me ensinar. É muito diferente, não é? De você pedir, tira essa doença de mim, eu já fui na sua igreja, já dei o dízimo, já ajudei com a cesta básica, eu faço as coisas que você pede e você se esquece que eu estou sofrendo. Essa conversa demonstra nossa altivez, nossa postura arrogante
Então, enquanto a gente está assim, nós não conseguimos sintonia com as forças sublimes. É isso que o texto e a Solange estão realçando aqui para nós. Não é, Solange? É isso mesmo. Agora a gente pode entrar. Vamos lá? No nosso capítulo 95, e o título é Se Você Quiser. Vamos acompanhar. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. A essa primeira frase a gente realmente muitos de nós já disse isso, que o mundo está cheio de coisas ruins, esse mundo não presta, as pessoas não prestam. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Olha aí, você pode olhar para fora e dizer que o mundo não presta, mas se você, pessoalmente, desejar construir o bem dentro de você, imediatamente você vai respirar já na faixa de um mundo melhor, que vai surgir em você próprio. Eu me recordo de muitas pessoas, principalmente na doutrina espírita, que ficam esperando, quando que vai ser a regeneração? Quando que vai chegar um mundo de regeneração? Como se fosse uma meta. Sabe aquelas corridas que o povo tem que dar várias voltas e depois ele tem que romper a fita para mostrar que ele ganhou? Então é como uma inauguração de um monumento que está pronto, vai lá alguém e tira a faixa ou corta a fita. Como se fosse assim que vai acontecer a regeneração. Mas não é assim. O que os espíritos constantemente nos explicam é que aqueles que já quiserem viver na regeneração já podem. Desde que apliquem a si mesmos os itens, as qualidades, as recomendações para aqueles espíritos que poderão ser admitidos no mundo regenerado. O primeiro deles é o arrependimento. Tudo isso está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Quais são as características dos espíritos que vão estar no mundo de regeneração? Primeira delas é o arrependimento. Se você não se arrepende por reconhecer que foi você que fez o que não era bom, você não pode estar no mundo assim. Você não será admitido. Porque o orgulhoso, o arrogante, o prepotente que diz que a culpa é do outro, não está preparado. Por isso que você veio aqui. Se você quiser você já pode viver num ambiente novo, desde que você pare apenas de falar mal do que está acontecendo por fora de você e você se esforce para dentro de você construir o reinado da bondade, do bem. Então você não fala mais maldades dos outros, você não calunia as pessoas, você não fala do que não presta, você não aborda assuntos que sejam assuntos de fofoca, de fuxico, você não calunia as pessoas, você não tem inveja daqueles que conseguiram mais coisas que você faz boas vibrações para todo mundo, inclusive para o seu vizinho, para o seu cunhado, para o seu avô, para o seu sogro, para a sua sogra, que você não vai muito com a cara. Você já está num mundo melhor. Assim como nós já podemos viver a regeneração, mesmo estando encarnados no mundo de prova e expiação. Não há problema nisto. Quando a regeneração por fim estiver implantada, todos os espíritos que já estiverem em harmonia com ela continuarão aqui. Mas isso não impede que aqui hoje você já possa viver num mundo regenerado, em que você não se entregue mais aos excessos da paixão, porque é isso que está lá no Evangelho. Ao orgulho, à vaidade, você aprenda a controlar essas paixões ao invés de ser escravo delas. Porque no mundo de regeneração vai existir cada uma destas coisas. Só que lá as pessoas não serão mais escravizadas por causa disto. E você poderá então administrar-se de uma forma mais equilibrada, não mais com ódio que faz calar o coração, de orgulho que o tortura, de coisas que vão tão tristemente fazendo a marca registrada dos homens que estão no mundo de prova e expiação, que é ainda a Terra. Então você vê aí, né, Solange, no primeiro parágrafo, que os espíritos nos recomendam que estejamos já dispostos a construir o bem na própria alma. E apesar do mundo possuir todos estes males infinitos, você já pode viver no mundo melhor que vai nascer dentro de você.
Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Então, muitas vezes a gente diz, ai, a minha casa é um inferno, ninguém me compreende, ninguém me aceita, é um sofrimento viver naquela casa, eu sou muito infeliz. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos falar isso? O que é uma forja, né, Solange? Vocês já notaram? Lembra, vocês já viram aqueles filmes que relatam o inferno como um lugar quente e tem alguém que fica soprando aquele fogo? A forja é uma área destinada à manipulação dos metais. E os metais, para serem moldados, eles precisam ser aquecidos a temperaturas muito grandes, para eles ficarem mais maleáveis. Então, se fala do ferro forjado, da forja de metais, então é uma coisa quente, onde aqueles foles gigantescos ficam fazendo o ar entrar na fornalha, aquilo queima todo o ambiente de calor, é uma forja. Então, e não é só isso, porque o metal tem que ser marretado. É. Então, além de passar por esse calor, ele recebe pancada em cima de pancada, até ele virar aquilo que ele precisa ser. E então você pode falar assim, ai, minha vida é um inferno, a minha família é uma forja que fica me esquentando, me marretando. Você pode pensar isso de você. Geralmente, as pessoas que pensam assim, elas se põem na condição de vítima. Que os outros são o fogo, que são a marreta, que são a agressão e a pessoa é a vítima, não é? Então vamos fazer de conta que até possa ser assim mesmo. Mas se você está nessa condição, o que é que André Luiz estará nos ensinando? Aliás, é André Luiz mesmo, o espírito André Luiz que assina essa mensagem. O que será que ele nos aconselha a fazer, Solange? Vamos ver. Vamos ver o texto? Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um, sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer os seus princípios, através de seus atos, convertendo o seu lar em ninho de bênçãos. Sabe o que acontece? Olha que interessante. Isso acontece com muitas pessoas, no movimento espírita inclusive. Às vezes a mulher vai ao centro espírita e o marido não quer ir. Ou às vezes o marido vai e a mulher não vai. E então, o que acontece? Porque alguns falam assim, por que a mulher não veio? Ou por que o marido não veio com você? Porque, em alguns casos, a maneira como aquela pessoa que vai no centro espírita vive na intimidade faz com que a outra parte, marido ou mulher, que não vai ao centro espírita, diga assim, se você que vai lá se comporta desse jeito, é lá que eu não vou. Porque você tem uma conduta aqui dentro que não diz respeito a nada daquilo que você diz que aprende lá. Ou seja, se lá não melhora você, como é que eu posso ir lá? Para ficar desse jeito, eu não vou não. É exatamente o que André Luiz está falando. Muitas pessoas querem converter o outro ou a outra na sua religião, sem vivenciar a religião através da paciência, da tolerância, do companheirismo, do serviço generoso, de compartilhar as coisas boas, sem exigir nada em troca. E é claro que esta pessoa que está vendo essas virtudes sendo realizadas sem qualquer cobrança, pode dizer, nossa, essa pessoa está tão diferente, essa pessoa é tão generosa, essa pessoa faz tantas coisas boas, eu acho que eu vou lá com ela, porque ela deve estar aprendendo uma coisa melhor, para que eu também possa me beneficiar. Agora, se a pessoa vai rezar e chega em casa é um carrasco ou uma carrasca, quem está recebendo a carrancice, quem está recebendo a humilhação, a ofensa, o xingamento, vai dizer, olha, pois é nesse lugar que eu não vou nunca. Porque se você está indo e está desse jeito, lá é uma desgraça, lá é um problema, é uma tragédia. Então André Luiz nos está explicando, você pode achar que a sua vida é muito ruim na sua família, mas faça através da generosidade diária, através do carinho espontâneo, através da gentileza, faça com que as pessoas comecem a perceber que você é diferente delas. E que com isto, lentamente, elas poderão estar mais abertas, porque elas perceberão que a sua postura tem mais nobreza do que aquela que elas estavam
estão vivenciando. Não é, Solange? É isso mesmo, a gente vê que as nossas atitudes valem mais do que as nossas palavras. E quando eu acho que a palavra-chave aqui realmente é servir com paciência. A gente às vezes não tem muita paciência, principalmente depois de muito tempo de casado, você já tá acostumado, cada um se trata meio mais ou menos, né, no tapa. E é diferente quando você se propõe a ajudar o seu cônjuge, ajudar o seu marido, a sua esposa, a servir com paciência, a tentar fazer essa pessoa feliz. Você vai ver que quando você tenta fazer o outro feliz, de uma certa forma, essa outra pessoa vai ver que você está tentando ajudá-la e não tem como você não querer retribuir a isso. É a força do amor, vamos dizer assim, que modifica as pessoas, modifica os relacionamentos. E eu acho que vale a pena tentar, é o que está dizendo aqui o texto para nós. Isso mesmo. E o texto continua, vamos aqui porque André Luiz fala o seguinte: diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplício. Mas se você quiser consagrar-se ao próprio dever, com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho dos outros, transformando a sua tarefa em manancial de alegria. Em relação a isso, Solange, eu sempre costumo lembrar as pessoas, quando conversamos sobre este tema, que por pior que seja um patrão, o patrão nunca vai despedir logo de cara um empregado competente, um funcionário diligente, cumpridor de seus deveres, exemplar para os outros. O patrão começará a despedir os funcionários da rebarba, da beirada, aqueles que faltam, aqueles que não são cuidadosos, aqueles que deixam as coisas quebrar, aqueles que não colocam no lugar as coisas porque estão sem vontade. Mas o funcionário que tem a sua dedicação, não é a bajulação, não é a bajulice, não é a lisonja barata, não. Mas aquele funcionário que é eficiente, que o patrão pede para ele fazer uma coisa, ele faz aquilo bem feito e faz mais alguma outra coisa. Esse que é humilde, que sabe o que significa ter que tomar conta de um grupo de pessoas como chefe, este daí vai ser sempre preservado. Vai ser talvez o último que vai ser demitido, porque não é fácil de encontrar uma pessoa assim para um trabalho coletivo. Então, às vezes, o chefe ou o dono pode ser áspero, pode ser ríspido. Você não está passando pelos problemas que ele passa. Você tem que esperar o seu salário do fim do mês, que alguém vai ter que pagar. Agora, para arrumar esse dinheiro, quem está tendo que fazer isso, ver as contas, ver a energia, ver a água, ver o consumo do aluguel, ver a queda das vendas, ver os problemas familiares surgindo, ver as necessidades da sua família e ao mesmo tempo ter que cuidar de todos os funcionários, é ele. E às vezes está irritado, está nervoso, porque um negócio que tinha sido construído, ele veio para trás, não deu certo. O dinheiro que era para ser ingressado, a pessoa não tinha o dinheiro para pagar, a pessoa não forneceu o recurso, ele não tem de onde tirar, vai ter que arrumar de outro lugar. Tudo isso está na cabeça de uma pessoa que tem a responsabilidade. Então, se você vê que o mundo está numa situação, para você, né, numa situação em que ninguém te ajuda, a gente é ingrata, as pessoas te tratam mal, seja diferente, como diz o texto. Põe de novo na tela esse mesmo texto, Solange. Veja só, consagre-se ao próprio dever, faça aquilo que você deve fazer com humildade e tolerância. E com isso você perceberá que os outros vão analisar o seu trabalho e a qualidade dele, e você vai obter respeito, vai obter o carinho das pessoas que estão em sua volta. E vai transformar a sua tarefa em um manancial de alegria, porque você vai gostar de ver outras pessoas te admirando, outras pessoas te considerando, até mesmo o próprio ríspido chefe ou aquele que está acima de você. Isto é uma forma de você estar fazendo as boas coisas dentro daquele ambiente em que muitas pessoas ásperas estão reunidas. Esta é uma questão muito importante. Sabe por quê, Solange? Geralmente, as pessoas consideram-se muito mal pagas por aquilo que fazem. Exato. E como elas se sentem mal pagas, até porque
Elas têm ambições que o dinheiro não alcança, elas têm compromissos materiais ou familiares que o dinheiro não dá para cumprir 100%. Então elas colocam a culpa no ser mal pago. Mas quando uma pessoa está nessas condições, ela podia procurar emprego, ela podia se qualificar mais, ela podia ir em busca de outros recursos ou de um outro trabalho. Mas ela prefere ficar de mau humor e xingar as pessoas que estão mantendo-a no emprego. E geralmente o que ela faz? Ao invés de ser mais produtiva para conseguir até uma promoção, elas começam a trabalhar só naquilo que tem que fazer. E ainda assim fazem corpo mole, ainda assim fazem de má vontade, ainda assim não estão nem aí, se quebrar, quebrou, o problema não é seu. Então veja só, você não melhora nada e você ainda piora as condições. E com isto, aqueles que estão vendo que você não coopera, podem achar que você já não serve mais, que você está dando mais prejuízo do que lucro e te mandar embora. Então você que estava, eu costumo falar às vezes, né? Ah, você está chorando porque está desempregado? Não, mas você reclamou tanto do seu trabalho, você achava tão ruim levantar segunda-feira cedo para ir trabalhar, você falava tanto mal das pessoas que eram suas chefes, das pessoas que estavam acima de você, que você de tanto reclamar, Deus falou assim, bom, esse meu filho está tão infeliz, Solange, que eu vou atender o rogativo dele, eu vou tirar ele do emprego. E aí, vai ser melhor ficar desempregado? E as contas para pagar? Aí as pessoas começam a pensar, puxa vida, eu tinha um emprego, eu tinha um salário todo mês, por que agora eu não estou feliz? Porque você devia estar soltando rojão, você está fazendo festa, ai, graças a Deus, Deus me tirou do emprego que eu odiava. Não, aí está em depressão, eu estou sem trabalho, eu tenho que arrumar um lugar para eu ganhar meu salário. Já estava lá, por que não aproveitou, não fez mais, não fez melhor? Estaria aprendendo. Porque se você fosse alguém que não tivesse compromisso com a tarefa na posição subalterna, você não estaria ali. Você seria chefe de você mesmo. Exato. Mas se você está lá, não é, Solange? É porque precisa. Porque você tem que aprender a obedecer e fazer bem o serviço, não é? A gente vê, voltando aqui para o texto, olha que os Espíritos estão sempre nos alertando para que, por exemplo, a gente tenha paciência e bondade, não é? No problema de casa, paciência e bondade. No problema no trabalho, agir cumprindo o próprio dever, agir com humildade, tolerância. Então os Espíritos estão sempre batendo nessas teclas, humildade, tolerância, cumprir com o próprio dever, coisas que muitas vezes, como o André disse, a gente deixa de lado. Dizer, tudo isso são chaves para que a gente consiga encontrar ter um ambiente mais harmônico, ter uma alegria maior, não é? E deixar de passar por essas situações que nós dizemos infernais. Como bem o André lembrou, afinal de contas, a gente está nesse lar, convivendo com essas pessoas, porque é com elas o nosso problema, é com elas que nós temos que aprender a lidar e, de uma certa forma, ajudar a que essas pessoas se transformem também, nos transformando e transformando elas para melhor. Isso se estende ao nosso ambiente de trabalho, quer dizer, um tipo de conduta que ela vale para tudo, ela vale para aquilo que nós somos realmente como pessoas. Então, o texto continua falando para a gente, trazendo mais exemplos, como, por exemplo, esse que eles vão citar agora. Diz você haver perdido a fé diante daqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. Olha, o que é isso? É a hipocrisia. Pessoas falam da honestidade e são bandidos. Pessoas falam da correção e fazem tudo errado. Então a pessoa fala assim, eu não acredito mais em ninguém presta nesse mundo, é todo mundo mentiroso, eles falam isso só para ficar rico, tomar dinheiro dos outros. Então muitas pessoas falam isso. E às vezes você queixa-se que você não tem mais a crença, não tem mais a fé, porque você vive no meio de pessoas que falam muito de virtudes e não são virtuosas. Não é mesmo? Isso é comum, isso é verdade. Agora veja só o que André Luiz recomenda. Acompanhe aí. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias obrigações que a fé lhe brilhará no coração por fonte de alegria intransferível. O que está dizendo? Está dizendo que se os outros não fazem, problema deles, mas você pode fazer.
Você pode cumprir com tal devotamento aquilo que você acredita, que a fé vai brilhar no coração como uma fonte jubilosa, uma fonte de uma alegria inesgotável, intransferível. Nesse sentido, vem aqui para mim que eu vou contar uma historinha. Havia um orador que falava muito bonito, falava bem na casa espírita. Ele fazia sempre as preleções antes da parte seguinte, ou do passe magnético, ou da reunião mediúnica, e era aberto ao público. Então ele começava sempre, acho que tinha uma hora para falar. Ele então, quando começava a falar, estava bem, a assistência disputava aquele dia e aquele horário para ouvir o orador. Tá bom, mas ele percebia que sempre tinha um senhor muito pobrezinho, um senhor muito humilde, que depois de uns 10 minutos que ele tinha falado, começado a falar, entrava lá no fundo do salão e ficava sentadinho. Então, era um desrespeito para ele, o cara chegar atrasado. E quando faltava ainda 15 minutos para ele acabar, o homem se levantava e ia embora. Quer dizer, mais desrespeito ainda, tá saindo antes de eu terminar a minha locução. E assim foram vários anos. Até que um dia, o orador morreu, desencarnou. Só que como espírita da palavra, quando ele abriu os olhos do lado de lá, não estava numa boa posição. Estava muito ruim. Era o espírita de fachada, né? O espírita, assim, de centro espírita. E ele, então, estava numa situação muito delicada, muito ruim, meio escuro, na região, assim, que não tinha muita luz. Ele, então, começou a ficar agoniado. Ele começou a achar que ele não tinha... que Deus não tinha se ocupado dele. E ele, então, primeiro se revoltou. Depois ele viu que não adiantava ele ficar revoltado, Solange, ele resolveu fazer uma prece. Ai, Senhor, eu sou aqui, aquele fulano que estava lá no seu centro, na casa espírita, e eu falava, por favor, se você tem compaixão, vem cuidar de mim, porque eu estou aqui na escuridão, estou perdido. De repente ele viu uma luzinha aparecer assim, foi aumentando, 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 uma luz intensa, ele falou, graças a Deus, um anjo veio me buscar. De repente ele olha assim, aquela luzinha se transformou justamente naquele homem que chegava atrasado e que ia embora mais cedo. Daí ele falou assim, nossa, é você? Você que veio aqui responder a pergunta de Deus? E o senhor, percebendo a decepção dele, que não era nenhum anjo, né? Assim, meu filho, fui eu que Deus mandou para te ajudar. Eu sou muito grato a você. Nossa, mas você que chegava atrasado e saía mais cedo, com toda essa luz, e eu aqui que estava lá falando tantas palestras, eu estou aqui nessa condição tão ruim. Como é que você conseguiu toda a luz que você tem? Aí o Espírito olhou, sorriu assim e disse para ele, é que eu pratiquei tudo que você falava nas palestras. Eu pratiquei. Por isso que eu sou grato a você. Eu tenho tudo isso porque o pouco que eu podia, porque eu não podia chegar mais cedo, porque eu trabalhava, eu saía à tarde, e eu tinha que pegar o último ônibus para ir embora para minha casa, que era longe, então eu tinha que sair antes. Eu pegava o último ônibus, mas para isso eu tinha que deixar você falando. Mas aquilo pouco que eu peguei de você, eu pus em prática, puxa, e valeu a pena, porque o que eu tenho hoje foi graças a isto. Imagina, quem falou estava no escuro, e quem ouviu tinha a luz decorrente exatamente de ter aproveitado tudo que ouviu e colocado na sua prática natural de uma vida. Pense nisso, não é? Voltando ao texto, nesta parte que nós estávamos vendo, se você reclama que ninguém te ajuda ou que aquelas pessoas que você admirava são pessoas falhas, são pessoas que têm vícios, não importa, deixa aí. Que importa eles? Siga-me tu, diz Jesus. Segue-me tu. Se o outro lá fez errado, não importa, deixa ele. Vem você comigo. Faça você cumprir com tanto devotamento aquilo que você tem de obrigação, que por fim a sua fides, a sua fé, fides é confiança, é de ser fiel àquilo que você acredita, vai brilhar no seu coração, como se fosse uma fonte exuberante de uma alegria que ninguém pode roubar de você. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior, mas se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Então a gente vê que aqui
Muitas vezes nós dizemos, mas eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas, eu não tenho dinheiro para fazer o bem, como é que eu vou fazer a caridade? A gente se esquece que a caridade, ela não é apenas essa financeira, não é? É você se propor a ajudar a pessoa, alguém que precise, pode ser até através da sua palavra, de alguma atitude, de algum auxílio que você preste executando algum serviço, não precisa ser financeiro. Então, se você quiser, tá falando o texto pra gente, se nós, na nossa semana, separarmos alguns minutos, algum tempo, não precisa ser muito, mas que a gente, nesse curto período, que seria parte do nosso lazer, a gente deixa de realizar esse lazer, esse passeio, esse desfrute. Então, vou reservar um pouco dessas horas para ajudar meu semelhante, ajudar as pessoas que precisam. Nós vamos ver que no final, não é de uma semana, de muitos dias, nós vamos conquistar a gratidão de muitas pessoas. Vamos fazer um cálculo por uma semana. Se você pegar 7 dias, multiplicar pelo tempo de horário de cada dia, que são 24 horas, você vai ter em uma semana 168 horas. Você vai viver 168 horas. Se de cada dia de 24 horas você reservar só em cada dia 30 minutos, meia hora, para fazer o bem para alguém em qualquer área. 30 minutos em que você, ao invés de dormir depois do almoço, ao invés de ficar assistindo a televisão o tempo todo depois que chega em casa, ao invés de se distrair no shopping, antes você gasta 30 minutos fazendo algo de bom para alguém. Veja só, 30 minutos. Este programa que você está assistindo tem 45 minutos. Ou seja, é menos do que isto aqui. Se você fizer 30 minutos, você em 7 dias terá feito 3 horas e meia de benefícios aos demais. 3 horas e meia em uma semana. Então você já pensou como você estará ajudando muitas pessoas nessas 3 horas e meia? E isso vai representar uma doação de você mesmo? Em termos de você não dormir tanto, ou de não se distrair tanto, não se divertir tanto. Agora, você já foi ao shopping. Geralmente, se vai ao shopping no fim de semana, você passa muito mais do que 3 horas e meia no shopping. Você vai lá de manhã, você anda, passeia, compra alguma coisa, depois você almoça, depois do almoço você vai tomar um café, depois você ainda vai visitar mais algum lugar, vai ao cinema. Há algumas pessoas que passam a tarde todinha no shopping, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então, em um dia, 8 horas. Então você percebe que esta forma de você administrar você mesmo é muito útil. Por quê? Porque se você não dispõe de recursos em dinheiro para ajudar o companheiro, você já pensou em conversar meia hora com uma pessoa que está passando por problemas? Você já se dispôs a fazer isso? Ou você nem telefona porque você sabe que aquela pessoa vai ficar te apurrinhando a paciência com um monte de reclamações. Só que você está deixando de ajudar alguém, ou pelo menos de ouvir alguém, porque às vezes ouvir já é uma ajuda. Não estamos falando só de você enfiar a mão no bolso, porque às vezes é o mais fácil, Solange. É o mais simples. Estamos falando de você converter sempre que você puder, 10 minutos aqui, 20 minutos ali, 5 minutos lá. Você vai ver quantas coisas. Emmanuel dizia ao Chico, você se surpreenderá, Chico, com a quantidade de coisas boas que você vai fazer aproveitando os minutos. Os minutos. Um dia, Solange, o Chico tinha um horário de almoço. Ele vinha para sua casa, almoçava. Acho que ele tinha 2 horas de almoço. O que fazia no horário de almoço? Ele comia rapidamente, 15, 20 minutos, e as outras, a sobra do tempo, ele ia escrever, recebia livros através da mediunidade da psicografia. Emmanuel trabalhava com ele 1 hora, 1 hora e pouco. Uma vez, eu estava em casa, eu tinha este hábito, depois do almoço, eu ficava às vezes assistindo alguma coisa assim, sem pensar em nada. E um belo dia um espírito se aproximou e falou assim, escuta, vamos escrever. Enquanto você está aqui, você não está fazendo nada de bom para os outros. Mas se você
deixar isso daqui, a gente pode começar a fazer alguma coisa. E então, por algumas semanas, acho que 5, 6 ou 8 semanas, eu almoçava, fazia a mesma coisa que o Chico. Entrava no quarto, fechava a porta, no computador e escrevia. O Espírito escrevia. E eles, em um período de 2 meses, escreveram um livro. Um livro que foi publicado, que se chama Entre a Terra e o Céu. Ou melhor, da terra para o céu. É isso. É assim que funciona. Para você ver como a gente joga fora tempo. E realmente, o tempo que eu estava perdendo assistindo o noticiário, aquela coisa meio sonolenta, não estava sendo útil para ninguém. Ao passo que aquele desejo de ser útil faz com que Chico Xavier, durante o seu pouco horário de trabalho, pudesse ser veículo para que todas estas obras pudessem chegar até nós. E nós estamos aqui falando de obras 60 anos depois que elas foram escritas. Então, agora a gente vai para o final, né? Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você e, acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como você quiser. André Luiz é a mensagem desse Espírito. Ou seja, a gente não deve se queixar, não é? Lembrar de que a vida e o tempo são concessões de Deus para nós, do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo. E acima de qualquer angústia ou provação, quer dizer, acima de qualquer situação difícil que estejamos passando, a vida e o tempo responderão para nós com a bênção da luz ou com a experiência da sombra. É o talento. Depende de como nós vamos encarar tudo isso. É o talento. Da parábola dos talentos que você se lembrou outro dia. Quando você atuar no bem, o bem responderá a você. Se você não atuar no bem, a ausência do bem te responderá também. E você vai sofrer as consequências. Luz ou sombra vai depender de nosso querer. E se você for ver, na semana passada, nós contamos a história do Barsabás. Não é Barrabás, não, é Barsabás. E nessa história, a gente viu, acessa lá o programa anterior, foi uma história bem bonita. E nós vimos que Barsabás não tinha luz nenhuma, estava muito triste, nas furnas, deprimido. Por quê? Porque ele não tinha empregado o seu tempo como da maneira que ele deveria ter empregado. Ou seja, plantando sementes, ajudando, sendo tolerante, sendo bondoso, caridoso. Ele não fazia nada disso. E quando ele desencarnou, ele se viu completamente na penumbra. E aí ele descobriu que uma pessoa orava por ele, ainda orava por ele, porque ele havia entregado um pão, um único pão a uma criança. Então nós vemos que essa disposição de ajudar, quando nós deixamos de lado, não é o nosso lazer, nos colocamos a servir, a auxiliar, a pensar nos outros, a esquecer de nós, porque muito de nós, a gente concentra tudo em nós, não é? Nós olhamos para o nosso umbigo, mas quando a gente sai de nós mesmos, não é? Nós vamos abrir os nossos horizontes, vamos auxiliar os outros, e isso vai servir de auxílio para a gente futuramente, lá na frente. Isso mesmo. Não é? Nós estamos terminando nosso tempo, não é? Estamos terminando, Solange. Estou aproveitando todos os minutinhos. Isso mesmo. Ali. Ela está cumprindo o que essa mensagem do André está Luiz, falando. Exatamente. Não é? É uma bela mensagem para vocês conhecerem. Assistam os programas anteriores. Nós estamos mais para o final desse livro, mas tem muita coisa boa para vocês verem. Fica o convite para vocês conhecerem, além dos programas do Alegria de Viver, que já foram feitos, e de outras obras também que já realizamos. Temos também o Espírito da Letra, que é um programa muito bonito, onde estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Lá nós temos 8 obras já lidas, comentadas, e são obras muito interessantes que você poderá estudar, marcar com a sua casa espírita, com os amigos da casa espírita, para conhecer, e até mesmo você, se não for espírita, porque você compreenda melhor as questões do plano espiritual. Então, um grande abraço, nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente. Obrigado. Beijão. Tchau.